o Vitória foi a Belo Horizonte jogar diante da equipe do Cruzeiro. Perdeu o jogo por 3-1. Eu, particularmente, fiquei surpreso com o placar. Como eu falei, eu acho que o jogo tinha uma tendência de ser equilibrado, embora muita gente tenha reclamado do Léo Condé, porque diz que ele precisa aproveitar mais aqueles atletas que foram contratados como reforços para esse Campeonato Brasileiro da Série A, mas ele tem aqueles atletas que ele entende que são de confiança. Alguns contestados pela torcida, como o Alejandro, ele manteve na titularidade, fazendo uma modificação só já no segundo tempo, colocando o Léo Gamalho, que surtiu pouco efeito. Achei o placar um pouco elástico pelo que eu imaginava, mas dentro de campo o Cruzeiro mostrou uma superioridade muito grande. O técnico Fernando, ele conseguiu realmente impor o seu jogo e o Vitória amargou essa derrota. Serve como um parâmetro para que o técnico Condé comece a fazer uma avaliação muito grande do seu time, porque está vivendo uma realidade completamente diferente da realidade do Campeonato Baiano. Como ele disse, como ele comentou em relação comentou para um repórter dizendo que eu estava bem porque quando eu ganhei o Campeonato Baiano. Ele tem que esquecer, até porque não é todo dia que ele vai achar o Bahia, onde o Bahia, por que eu falo Bahia? Não é que o Bahia seja um time frágil, até porque está mostrando uma boa campanha no Brasileiro, mas é porque o Vitória mostrou motivação nos jogos que atuou contra o Bahia. Em todos os jogos que o Vitória atuou, mostrou motivação. E essa motivação tem que passar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E ele vai ter que entender que tem que fazer modificação, mesmo sérias, porque se não fizer modificação, o Vitória vai terminar perdendo o bonde, e aí quando acordar vai ser complicado. Acho que nesse momento ele precisa mesmo repensar um pouco, fazer modificações um pouco mais profundas no elenco para poder não perder o prumo e terminar tendo uma campanha ruim no Brasileirão. O Vitória, ele jogou ontem pela terceira partida na Série A do Campeonato Brasileiro. Foram 9 pontos ganhos, 9 pontos disputados e apenas 1 ponto ganho. Essa foi a primeira partida do Vitória da Série A desde 2018. O Vitória que retornou no ano passado e jogou aí a sua primeira partida fora, perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 3-1 e poderia ter sido pior, viu? Se não fosse aí o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, que no primeiro tempo fez 2 boas defesas, mas não conseguiu evitar no segundo tempo. E olha que aconteceu aquilo que o torcedor já vinha falando. A demora de mudar, não enxergar o que aconteceu, no intervalo do jogo mesmo, achei que ele deveria ter mudado pelo que se desenhou o primeiro tempo. Ele não fez, voltou mesmo, e o Vitória tomou aí os 3 gols no segundo tempo, e o gol que conseguiu foi contra Lucas Silva, contra o próprio Patrimônio. Vitória que estava com vários desfalques, o treinador optou em escalar um time nesse jogo fora de casa com apenas 2 volantes, colocou o Luan Santos ali no lugar do Rodrigo Andrade, o Rodrigo que teve um desconforto muscular, colocou 3 atacantes, Oswaldo, Alejandro, e optou ontem pelo jogador Matheus Gonçalves, não deu certo, Vitória acabou sendo derrotado, o time foi muito mal. O Rubro-Negro, ele permanece na zona de rebaixamento, já são 4 rodadas na zona de rebaixamento, porque ele mesmo vencendo o próximo jogo, que é contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no domingo, 16 horas aqui no Barradão, ele não deixa a zona de rebaixamento, porque o São Paulo já tem um saldo de gols de 5 e o Vitória tem um saldo de gols de -3. Então você conseguir tirar essa diferença, ela é muito difícil. Então é bem capaz do Vitória permanecer ainda na zona de rebaixamento com 4 jogos disputados. Lembrando que o Vitória ainda tem um jogo a menos, que foi aquele jogo do Cuiabá, que foi adiado. Vitória é o 18º, 1 ponto e 1 ganho, 3 jogos, um empate que foi contra o Bahia, derrota contra o Cruzeiro e Palmeiras, e o Vitória que tem um saldo aí de -3 gols. Rubro-Negro, como eu disse, volta a jogar no Brasileiro,
no domingo, 16 horas, aqui no Barradão, contra o São Paulo. E além disso, agora no meio de semana, o Vitória tem um compromisso importantíssimo, né? O rubro-negro, que vai jogar contra a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro, que ontem jogou demais contra o Flamengo, né? Ontem, 11 da manhã, lá no Maracanã, venceu com propriedade. Vai ter esse jogo aí que é válido pela Copa do Brasil, a terceira fase. O Vitória, que foi campeão da Série B, já entra direto na terceira fase e de cara pega o Botafogo do Rio de Janeiro. O jogo, primeira partida lá no Engenhão, agora quinta-feira, 19 horas. E o jogo de volta vai estar acontecendo no dia 21 de maio, jogo às 19 horas, numa terça-feira, aqui no estádio Manuel Barradas. O Vitória, Rocha, ele está sentindo, sem dúvida, os desfalques, né? Principalmente do volante Dudu e o Camutanga. Dudu, que ajuda muito a parte ofensiva, ajuda também na força de marcação do meio-campo. E ontem também achei que ele sentiu falta do Rodrigo Andrade, que foi outra ausência, né? O Rodrigo Andrade, que apresentou um desconforto muscular e não viajou com a delegação rubro-negra para BH. O Léo Condé está aguardando aí um parecer do departamento físico e também do departamento médico. Isso porque Camutanga e Dudu, que já vem de fora já há 2 partidas, eles estão na transição física. Então podem ser que eles apareçam. Já estavam na transição desde a semana passada. Pode ser que estejam sendo preparados e que é a ideia da comissão técnica, chegou até a pontuar isso aí. Vamos deixar eles mesmo para o jogo da quinta-feira, então podemos ter Camutanga e Dudu de volta. Já Rodrigo Andrade, a gente vai ter que aguardar, porque o Rodrigo Andrade, ele teve um desconforto muscular, está sendo reavaliado e acredito que só na quarta-feira a gente já possa ter uma ideia se volta ou não volta, né? O Rodrigo Andrade. Patrick Calmon está recuperado, estava no banco de reservas ontem, opção do Condé, deixou o Lucas Esteves como titular, o PK no banco, acredito também que está sendo preparado para o jogo contra a equipe do Botafogo, acho que não terá problemas, e o Luiz Adriano, que também ficou de fora do jogo de ontem, teve uma amidalite, ficou de fora da viagem e, quem sabe, pode aparecer no jogo de quinta-feira. Então, Léo Condé, o time que se reapresenta hoje à tarde, apenas os jogadores que não viajaram para BH e também os jogadores que estão em tratamento. E amanhã sim já acontece a reapresentação do grupo principal, foi o grupo que viajou lá para BH, para o Léo Condé começar a desenhar a equipe que vai pegar o Botafogo. O time terá 2 treinamentos, será esse treino de amanhã à tarde e quarta pela manhã, e quarta após o almoço, a delegação deixa Salvador com destino ao Rio de Janeiro. Para a gente fechar, Rocha, campeonato baiano sub-20, Vitória venceu mais uma, 3-0 no Leônico, esse jogo que foi válido aí pela 7ª rodada da fase de classificação do campeonato baiano da categoria. Esse jogo aconteceu lá na Vila Canária, né, que é a Arena Galdino Leite, que pertence ao Ipiranga. E o Vitória venceu por 3-0, gols do Pedro, Eric e do Alexandro. O gol do Pedro foi no primeiro tempo e do Eric e Alexandro no segundo tempo. Vitória, que é o segundo do grupo, 13 pontos, tem um aproveitamento de 61%. Ele está atrás apenas do Estrela de Março, que tem 21 pontos, 7 jogos, 7 vitórias. Está surpreendendo aí a equipe do Estrela de Março. Vitória que volta a jogar agora no próximo sábado, dia 4 de maio, às 8 da manhã, contra o Salvador Futebol Clube, no estádio Roberto Santos, lá no estádio de Pituaçu, Silva Rocha. Muito bem. Você acha que Condé vai atender a galera? Não é atender a galera, né, Rocha? Sim, ele precisa fazer a galera coisa. quer que bote todo mundo. Não, você não viu aí os ouvintes falando, não? Como. Você não viu Todo mundo eu mas acho os ouvintes, possível. os torcedores estão pedindo. Não, mas todo mundo é loucura. Eu acho que ele vai sim fazer alguma coisa diferente. Se ele coloca 2 médios ofensivos, eu acho que não agora contra o Botafogo. Aí é jogo para você ir com 3 volantes.
Se possível, até sacar até o William Oliveira do time, que hoje não está marcando ninguém ali na frente da zaga, é onde o Vitória está sofrendo mais. O que ele pode fazer é colocar o Dudu, que deve estar retornando, Rodrigo Andrade, que por ser um desconforto muscular, acredito também que tenha sido preservado para o jogo contra o Botafogo, e deve voltar também o Camutanga. Então, de volante, eu botaria Dudu, Rodrigo Andrade e colocaria Léo Naldi. Eu não gostei do Luan Santos ontem, achei que estava meio que perdido no meio campo. Então, ele pode usar 3 volantes aí nesse jogo e lá na frente ver o que é que ele faz. Se ele coloca o Oswaldo, claro que o Mateuzinho é titular, né? Se ele coloca o Oswaldo ou se ele vai com o Janderson. Ontem mesmo ele já sacou o Oswaldo e colocou o Janderson como atacante de beirada, né? Então vamos ver o que é que o Léo Condé vai fazer de diferente. Ele precisa fazer algo diferente, Rocha. O negócio já está começando a empenar. Muito bem. E eu estou ávido para ver os novos em campo. Para ver se o erro é dele ou do presidente que contratou. Deixa eu pontuar Porque uma se coisa, os caras Rocha. não renderem o que a torcida está esperando, porque a torcida está achando que isso aí vai dar o toque final para o Vitória ser um time que vai brigar lá em cima. E isso é o que passa ao torcedor com os seus comentários no rádio. Eles Deixa eu só pontuar, sim. pontuar uma coisa sobre o que você está falando, né? Os torcedores querem ver os novos em campo. Eu estava acompanhando essas 4 rodadas do Brasileiro e percebi que todos os times, eles, inclusive foi dito isso pelo narrador das partidas, que os times rodaram os elencos nos campeonatos estaduais. E o Vitória não rodou, porque ele priorizou, e ele disse isso ontem na coletiva. Vocês gostaram, né, quando a gente foi campeão baiano. Mas para isso ter acontecido, eu precisava ter o meu time base. E o time base dele hoje é o que está mais bem preparado. Não é à toa que o Vitória está sentindo a falta de Camutanga, a falta de Dudu, de Rodrigo Andrade, de PK. Tá sentindo a falta. Até de Yuri Castilho, o Vitória tá sentindo falta. É outro jogador que eu nem pontuei. E nem sabemos se vai voltar ainda. Então, Vitória hoje priorizou o baiano e não deu muitas oportunidades aos jogadores. E agora que os jogadores estão precisando entrar, eles não estão na mesma sintonia dos que vinham jogando, Rocha. Então isso foi uma coisa grave, né? Feita pelo Léo Condé, priorizando o estadual para ser campeão e conquistar um título, coisa que não vinha há muito tempo, do que agora começar um brasileiro. O time está meio que perdido nesse sentido. Muito bem. Vamos aguardar, né? E o torcedor também não quer nem saber que o conjunto, se é que o time algum dia teve conjunto, entrosamento, vai pro espaço, né? Quando você bota 3, 4, 5 peças novas, mesmo que ele esteja treinando, treino é treino, jogo é jogo.